Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais. Este é o último estudo que estamos apresentando no ano de 2023 e nessa época sempre se repete algo que podemos ver nos jornais, nos noticiários e especialmente na internet. Quais são as previsões para o próximo ano? E quando olhamos na internet, a grande maioria das pessoas que fazem comentários, seja na questão de profecia, de previsões, seja na questão de análise política, precisamos ver que as previsões são realmente preocupantes, são realmente sombrias para o próximo ano. Em geral, há pessoas que fazem previsões com base em horóscopo ou em outras afirmações que não têm fundamento bíblico nenhum. Por isso é importante fazermos uma análise. Especialmente neste ano tem surgido muitos chamados profetas, pessoas que dizem que receberam revelações de Deus ou de chamada Nossa Senhora. E temos aqui um exemplo apenas, o que o Padre Oliveira viu para os anos de 2023, 2024 e 2029. O que foi que ele previu então? E, em geral, as afirmações são: vai dar ruim. O ano de 2024 vai ser o pior ano da nossa história. Essa senhora tem feito repetidas profecias a respeito do acontecimento no país e de pessoas individuais, e ela coloca: ele vai descer à sepultura. Aliás, ela fez muitas previsões que falharam. Ou isso vai acontecer no Brasil. Prepare-se, mês de dezembro. Só que aquilo que ele falou não se cumpriu no mês de dezembro. Estamos já no penúltimo dia deste mês. Ou, olha isso, Deus me mostrou. Todo mundo vai ver então quais são as calamidades que vão acontecer, e a pessoa afirma que Deus lhe mostrou isso. Ou vai acontecer até o dia 31 de dezembro, a mão de Deus vai pesar. Bom, temos ainda um dia para ver se vai ser falso ou não. Atenção, revelação para o Natal, só que aquilo que ele previu para o Natal não aconteceu no Natal, como acontece com a grande maioria das chamadas profecias. Mais uma profecia da pastora Alderene Moreira. Quantas profecias ela já fez que não se cumpriram? Ela continua insistindo nessa tecla. Mas, de um modo geral, precisamos ver que tanto economistas, como também analistas políticos, como também pessoas que dizem que receberam revelações, fazem previsões sombrias para o ano de 2024. E como é que ficamos nós, como cristãos, nessa situação? Como é que nós reagimos diante dessas afirmações? Então, precisamos levar em consideração algumas verdades muito importantes, verdades da palavra de Deus. Esqueça todas as profecias atuais. Não ligue para nenhuma única dessas profecias, porque a Bíblia nos dá orientação sobre essa questão. Veja o que a Bíblia ensina em Apocalipse 22, 18 e 19. A profecia de Deus estão completas na Bíblia, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então veja aqui uma advertência muito clara. Se alguém acrescentar alguma coisa,
as palavras desse livro, as profecias sobre os tempos finais. Tudo que Deus queria revelar está escrito na palavra de Deus, e Deus não vai mandar nenhum mensageiro com qualquer nova previsão sobre o que vai acontecer no futuro. Aquela pessoa que faz essas previsões, ela vai ter mais pragas do que as demais pessoas. Já no Velho Testamento havia falsos profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23, 16. Então, não deis ouvido às palavras desses falsos profetas. Jeremias 23 continua falando: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome e dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam o engano do seu coração? Hoje em dia, tantas pessoas que disseram que sonharam, tiveram visão, e a Bíblia mostra que essa mentira é engano do próprio coração. Jesus já alertou para o perigo dos falsos profetas nos tempos finais. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E hoje está cheio. Qualquer pessoa que pesquisa noticiário na internet vai ver que tem todo dia alguma profecia de algum falso profeta. Então, normalmente se fala, o fim está próximo. Até pessoas predizem o fim do mundo para os próximos dias ou semanas. Realmente, o fim do mundo, a destruição desse mundo vai demorar mais de 1000 anos ainda. É engano do coração da pessoa. A nossa avaliação sobre o que vai acontecer no futuro somente pode ser baseada na Bíblia e na observação dos acontecimentos preditos na Bíblia. Jesus disse, mais uma vez, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho dito. Então nós devemos olhar na Bíblia o que a Bíblia fala e avaliar os acontecimentos da atualidade apenas naquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitos sinais são falsas interpretações erradas. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então existem pessoas que estão dizendo, já acharam a vaca vermelha, agora o templo já vai ser construído. Onde é que está escrito na Bíblia? Não está. No Velho Testamento, sim, na consagração do templo, eles tinham uma novilha vermelha. Mas aquilo que está acontecendo hoje não tem nada a ver com as profecias bíblicas. Ou as pessoas falam sobre as luas vermelhas. Então tem lua vermelha, então a tribulação já veio. E não veio ainda. Ou se fala muito sobre 3 dias de escuridão. Essa profecia já foi dada em 2017. E era para acontecer naquele ano, não aconteceu até agora ainda. E mesmo assim, pessoas ainda ficam insistindo em sinais falsos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Quais são os sinais que a Bíblia apresenta? Quais são os últimos sinais dos tempos finais? Devemos levar em consideração hoje 2 problemas básicos da sociedade humana. As outras coisas são uma consequência disso. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre a banalização da vida humana. As pessoas não tratam mais o próximo com a dignidade planejada por Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 6, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a pá da terra, e que se matassem uns aos outros,
e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão, falando aqui nesse texto sobre carestia. Então foi-lhes dado que se matassem uns aos outros. Não é isso que estamos vendo em nossos dias? As pessoas estão sendo mortas. A cada ano, mais de 1 milhão de pessoas perdem a vida e muitas outras mais sofrem ferimentos não fatais resultantes de autoagressões, de agressões interpessoais ou de violência coletiva. Então, mais de 1 milhão de pessoas são mortas todo ano no mundo através de conflitos pessoais, de brigas pessoais e assim por diante. Uma outra coisa que mata muito no mundo hoje em dia são as drogas. Droga zumbi nos Estados Unidos, usuários tomam conta de bairro da Filadélfia e essa droga é fatal, mata. E o comportamento da pessoa é como se fosse um zumbi. Então, fentanilo, epidemia de droga que transforma usuários em zumbis, mata 72 mil nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então, 72 mil pessoas foram mortas. Por quê? Porque eles compraram droga fentanil e acabaram falecendo por causa disso. Foi-lhes concedido que matassem uns aos outros. E uma das consequências ainda é a questão de saques. As pessoas não têm dinheiro, ficam sacando supermercados e muitos estabelecimentos comerciais estão fechando porque não tem mais segurança. Já em Gênesis capítulo 6, nós lemos: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E como nos dias de Noé, assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. A Bíblia mostra que as pessoas vão ser tratadas como mercadoria. Apocalipse 18, mercadoria de ouro e de prata e de pedras preciosas e corpos e almas de homens. Quantas pessoas foram sequestradas lá no Oriente Médio para servirem de mercadoria de negociação? Não se tem o mínimo respeito pela vida humana. Estão negociando corpos e almas de pessoas. E aqui no Brasil, quantos sequestros relâmpagos existem? A pessoa é sequestrada para poder fornecer o seu cartão e as pessoas poderem, então, descontar dinheiro da sua conta. Pessoas como mercadoria. A Bíblia mostra isso em 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, continentes, cruéis, sem amor para com os bons. E é isso que nós estamos vendo aumentar cada vez mais na nossa sociedade e, sem dúvida, vai ser pior no ano de 2024. Não somente a banalização da vida humana, mas a banalização do Evangelho. O Evangelho está sendo usado com fins totalmente perversos e numa pregação, interpretação totalmente perversa também. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sabe em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, hoje em dia, vivemos numa época em que grande parte das igrejas chamadas cristãs estão adotando doutrinas conforme as concupiscências dos homens e não conforme a palavra de Deus.
Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de longo tempo não está tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, o evangelho da prosperidade, prosperidade dos líderes, porque se aproveitam para tirar o máximo de dinheiro e viver uma vida de luxo. E a outra área que a Bíblia destaca é a questão da imoralidade. Está aumentando cada vez mais o número de igrejas inclusivas. Nós não podemos mostrar aqui imagens, mas realmente as cenas são repugnantes daquilo que acontece em determinados meios chamados evangélicos. Também se movimenta muito hoje em dia em torno da bênção de casais gays. Quanta controvérsia isso tem causado, mas quando a liderança de uma igreja desse alcance está defendendo essa imoralidade, então podemos ver que realmente estamos chegando ao fim. A grande meretriz está se preparando para o governo do anticristo. E veja o que um líder da igreja falou a esse respeito. Pregação do Monsenhor Jonas Habib sobre o fim dos tempos. Quem vai reger a única religião mundial será um sumo pontífice. Olha, a única religião mundial e sumo pontífice. Eu concordo com ele. Vai ser um movimento totalmente perverso. Estamos vendo isso encaminhando cada vez mais com uma rapidez incrível. No outro estudo queremos abordar com mais detalhes essa questão. Mas então vem a questão, realmente as previsões são sombrias para esse ano. E a pergunta mais importante, o que eu posso fazer nesse mundo? As pessoas vão ser cada vez mais banalizadas, como estamos vendo dia a dia acontecer. A questão da fé está virando cada vez mais uma questão de satisfação das concupiscências próprias e de dinheiro. Mas o que eu, como cristão, posso fazer nessa situação? A Bíblia diz, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Cristo proclamou a verdade até a morte. E nós devemos seguir as suas pisadas. Não é uma religião mundial, não é um movimento inclusivo que vai ser padrão para a nossa vida, nem as leis que são elaboradas por certas autoridades. Mas o nosso padrão é aquilo que Cristo fez e aquilo que Ele ensinou. Em 2 Coríntios, lemos capítulo 6, versos 10 a 12, como conquistados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Então veja aqui a primeira questão que levantamos aqui, a questão da valorização do ser humano. A sociedade e governos estão banalizando a vida humana. Mas nós, como cristãos, devemos ter uma atitude completamente diferente, enriquecendo a muitos, não procurando tirar o máximo proveito para nós mesmos, mas trazendo o máximo de benefícios para os outros. Devíamos cada dia ter esse propósito. O que eu posso fazer para o bem do meu próximo? Do cônjuge, dos filhos, dos pais, da igreja, enfim, como é que eu posso enriquecer a vida de outros? Não como é que posso tirar dinheiro dos outros, mas como é que eu posso enriquecer a vida das outras pessoas. E na questão de conduta, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão. Então a nossa conduta deve ser irrepreensível. Isso somente é possível retendo a palavra de vida, ficando firme
nos princípios que Deus ensinou na sua palavra. Não podemos tentar reinterpretar as Escrituras, e sim, a nossa obrigação é obedecer. 2024, previsões sombrias. Eu quero resplandecer em 2024. Não importa o que vai acontecer no meio da sociedade, no meio da política, no meio de governos. Eu, como cristão, quero resplandecer para glorificar o nome de Deus e assim contribuir da minha parte para que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família, a igreja e também a sociedade em geral. Que Deus abençoe a todos nesse ano 2024 e que sejamos realmente exemplos para uma sociedade corrupta e perversa. Amém.